Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo a gente vai tratar das funções, certo? Vou abrir o capítulo 6 aqui, né? E a gente então vai fazer essa aula explicando algumas coisas sobre as funções. Então, olha só, a função normalmente é ela tem uma forma muito simples. Eu tenho o tipo da minha função, então esse é o tipo de dado, se é int, float, void, certo? O nome dessa função, eu vou ter que rotular ela, vou criar um nome para essa estrutura, para essa função, porque ela vai me fazer ou executar alguma tarefa. Lista de parâmetros, se houver ou não, ok? E o corpo da função. Por exemplo, a gente entender de uma forma muito simples o que é uma função. Pense que você tenha uma pessoa, certo? Vamos supor, no ambiente de trabalho, você tem um colega chamado Marcos. E aí, toda vez que você chamar o Marcos, ele vai trazer um objeto para você. Então, Marcos, ele vai trazer um objeto para você. Por exemplo, se eu quero que ele traga um, um caderno que está em outra sala. Então, na lista de parâmetros, vou passar caderno. Então, Marcos, e passo o caderno. Então, o Marcos vai trazer o caderno. Então, eu faço a chamada do Marcos e passo o que eu quero, ou alimentando partes, né, ou dando informação para o Marcos retornar aquilo que eu pedi. Então, a função é basicamente isso. Eu chamo a função passando uma quantidade n de valores ou de parâmetros para ele poder trabalhar, e esses parâmetros que eu informei serão processados aqui e eles vão dar retorno posteriormente, tá bom? Então, essa que é a ideia da função. Então, ó, o nome vai indicar o tipo da função, é o tipo de retorno, né? Então, se é uma função do tipo inteiro, ela vai retornar um tipo inteiro, ou um valor inteiro. Se ela é do tipo void, ela não vai ter retorno. Se é uma string, ela vai retornar um texto. Enfim, o que vai ser um char, né? Tudo isso são situações, então, que a gente vai estar trabalhando e verificando aqui dentro dessa parte de funções. Então, uma função pode não ter parâmetros. Então, você pode passar ou não passar parâmetros. Isso é de acordo com a regra de negócio do seu algoritmo, tá bom? E aí, a gente tem que entender uma coisa. Dentro desse processo, quando a gente vai trabalhar com variáveis, dentro das minhas funções, eu tenho um escopo um pouco diferente. Por quê? Eu tenho que entender o seguinte: eu tenho variáveis, né, dentro do denominado escopo da função, variáveis globais e variáveis locais. E o que vai acontecer? Deixa eu abrir um JBoard aqui, que eu vou especificar isso melhor. Vou abrir um JBoard, só um instante. Jamboard, né? Enfim. Vou criar aqui. Meus super desenhos ficam registrados. Vamos lá. Quando eu estou, então... A gente viu até agora que a gente cria os nossos métodos, né? O main, tudo vai ficar dentro do main. Int main, int main. Está uma maravilha esse desenho. Enfim, a gente tem, eu vou desenhar com um círculo, que é mais fácil. A gente aqui, então, tem a nossa função principal, por exemplo, aqui, que é o int main, tá bom? Vou deixar assim que vai ser mais fácil de... Ok? Então, dentro do int main, eu vou declarar variáveis, igual vocês já estão habituados. Int idade, que vai receber um valor inteiro. Char, com espaço de 15 para receber nome. E aqui você vai declarando as suas variáveis, certo? Então, dentro desse cara aqui, ó, dentro desse círculo que é o meu int main, onde começa o meu int main? Aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, o int main. Eu tenho essas chaves, abrindo essas chaves fechando. Isso aqui é o meu int main. Então, essas variáveis aqui, por exemplo, idade, nota, vamos colocar,
nota e nome. Essas três variáveis aqui, elas só funcionam dentro desse escopo, certo? Dentro do Mentimeio. Se eu chamar elas aqui fora, dentro de um outro escopo, elas não funcionam. Por isso que eu preciso, então, entender o que são variáveis globais. Variáveis globais. Por quê? As variáveis globais, elas são declaradas fora, né, dos escopos que a gente tem aqui. Elas são declaradas fora. E então, por serem globais, qualquer parte do meu código eu consigo ter acesso a elas, certo? E aí, se eu criar outras variáveis aqui, por exemplo, a variável A e a variável B, aqui dentro, né, a gente vai chamar isso de função, ou, né, fora desse círculo aqui, peraí, aqui a gente chama de função, essa func, né, essa função, aqui dentro ela entende o A e o B, só que aqui não existe A e B, somente aqui dentro, da mesma forma que aqui não existe idade, nota e nome. Então, é literalmente cada um no seu quadrado, né? Cada um dentro do seu escopo. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de Y e Z. Dentro do meu int main, é possível trabalhar o Y e o Z. Dentro dessa função soma, eu não consigo trabalhar o meu int Z nem o int Y, somente o A e B, porque aqui dentro desse escopo, ó, tá vendo? Abri e fechei. Porém, a variável x, que é uma variável global, eu consigo trabalhar aqui, em qualquer outra função que eu tenha dentro do meu código. Então, essa que é a ideia das variáveis globais, locais e, né, as variáveis dentro dos locais, que vai ser dentro do meu main, dentro das minhas funções. Aí você deve estar falando, então vamos declarar tudo como variável global e beleza, né? Não. Evite usar variáveis globais porque elas vão lá ficar consumindo memória toda. E às vezes vocês vão usar uma variável uma vez só, ou só dentro de um cenário menor, ela não precisa ficar ali consumindo memória durante todo o tempo de execução. Então pensem nisso. Evitem usar variáveis globais para realmente não acontecer esse caso. Então, olha só, aqui tem um algoritmo, né, que a gente pode fazer como teste também para vocês verem. E olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele aqui. Vou abrir o meu dev, arquivo, novo, arquivo fonte em branco. Vou iniciar ele aqui então com o meu include, né? Vou incluir as bibliotecas stdio.h e vou incluir a std. Opa, include std lib.h, certo? E aí, eu vou criar então o meu int main. Int main. E aí, esse int main, que é a minha função principal, eu vou chamar, né, aqui eu não passo nada, e aqui então é o nosso corpo, né? Aqui vai ser o corpo. Corpo. Olha só. Então, eu quero fazer, eu vou setar as variáveis, eu não vou pedir o usuário para digitar não, tá bom? Eu vou deixar tudo padrão, mas se vocês precisarem que o usuário informe o valor, é só vocês usar um printf para mostrar uma mensagem e um scanf para escanear o que o usuário vai informar. Então, nesse momento, eu só vou fazer aqui, setar o valor direto para vocês entenderem a questão das funções. Se eu quero fazer uma soma de dois números, primeiramente eu tenho que ter esses dois números. A1, vamos colocar aqui variáveis, por exemplo, N1, N2. Só que eu vou atribuir valores de uma vez a essas variáveis. N1 vai receber 10, certo? Então, o valor de N1 vai ser 10. E N2 vai receber o valor de 5, por exemplo. Ok? Então, eu quero fazer uma soma. Eu vou vir aqui, então, fazer um int que vai ser uma soma. E a soma não vai receber nada, porque a soma a gente vai fazer depois. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu quero somar as variáveis N1 e N2. Então, soma recebe N1 mais N2.
Pronto, fiz a soma. Eu posso vir aqui e fazer um printf, então. Printf, né? A soma é 2 pontos. E aí eu vou colocar a porcentagem de, certo? A soma é tum. E aí aqui eu mostro soma. Bem simples. Ou a soma de porcentagem de mais porcentagem de. Só para mostrar os números, né? Para não ficar algo estranho, é porcentagem de. Então eu tenho que passar 3 valores aqui. O primeiro é N1, o segundo é N2 e o terceiro é soma. A gente sabe que dá para fazer isso aqui também, né? Em vez de usar a variável soma, vir aqui e fazer N1 mais N2. Né? Beleza. Pode fazer dessa forma também. Vou deixar assim para ficar mais fácil. Então, soma. Beleza? Então, vou salvar isso aqui. Vou pedir para rodar isso aqui. Ele vai pedir para me salvar. Func underline 1. Salvei. Ele vai mostrar, então, a soma. Oh, escrevi errado aqui, desculpa. É include. Então, vamos lá. Executar. Olha só, a soma de 10 mais 5 é 15. Legal, fez certinho. Só que aí, olha só, toda vez que eu quiser somar esses valores, eu vou ter que fazer esse cara aqui, né? Fazer essa soma. Supondo que a gente está num cenário muito simples. Eu vou ter que repetir isso 10 vezes, 20 vezes. Eu sempre vou ter que somar. Ou sempre vou ter que calcular um desvio padrão, por exemplo. Então, são funções que vão gastar um pouco mais de recurso para poder ficar fazendo ela toda hora. O que eu faço? Então, eu crio uma função. Eu venho fora do meu main, crio uma função. Então, eu vou chamar de funcão soma, certo? Soma. E essa função soma, ela vai fazer o quê? Ó, deixa eu fechar aqui, eu vou abrir parênteses, fechar parênteses. Int, não é inf, né? Int, função soma. Eu vou receber 2 valores. 2 valores para me somar. E esses 2 valores eu quero valores inteiros, porque eu estou retornando um inteiro. Então, eu vou vir aqui, int a, vírgula, int b. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Fazendo isso, eu espero 2 números. Então, quando eu chamar a função soma, eu tenho que passar para ela 2 números. E aí, então, eu venho aqui e tenho, então, um print. Eu vou fazer a soma, né? Eu vou criar uma variável interna aqui, int soma. Soma. Pode ser soma. Recebe o A mais B. Porque dentro desse cara aqui, eu declarei o int A e o int B. Então, dentro desse escopo aqui, eu sei quem que é o A, quem que é o B. Opa, vamos fazer diferente. Int soma, ponto e vírgula. Criei uma variável, ou instanciei uma variável do tipo inteira chamada soma, e aqui eu faço isso. Só que eu tenho uma função do tipo int, então eu tenho que retornar, returning soma. Eu poderia retornar isso aqui, A mais B? Poderia. Só estou mostrando as N possibilidades, tá bom? Então, eu posso retornar isso aqui também. Mas vamos retornar a soma bonitinha assim? Por quê? Aqui, querendo ou não fazendo dessa forma, a gente está gastando recursos com uma variável que a gente poderia economizar. Certo? Porque a gente só instanciou essas duas e não a variável soma. Nesse caso aqui simples, pode deixar assim, mas evitem ficar criando variáveis que são simples e que vocês podem, né, evitar de usá-la. Ou evitar de gastar memória computacional com isso. Então, você vai ter um código mais otimizado. Então, você tem o int soma, A mais B, né? Soma. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, então, esse cara passando, então, e estou retornando. Então, quando eu vir aqui, eu não preciso mais dessa variável aqui. Por quê? Nem dessa. Quem realiza a soma para mim é a minha função. Então, aqui, em vez de passar a soma, eu vou fazer a chamada da minha função. Eu vou vir aqui e passar a função soma. Só que a função soma, ela espera valores. Por quê? Eu tenho 2 valores entre parâmetros.
Então, eu vou esperar dois valores. E quem são esses valores? N1, N2. Por quê? O A e o B só existem aqui dentro, certo? E o N1 e N2 só existe dentro do meu escopo main, certo? Então, quando eu for passar esse cara aqui, eu tenho que passar quem está aqui. Eu poderia vir aqui, por exemplo, passar 55 e 10. Ele vai somar 55 e 10. Ele está somando os valores que eu estou passando aqui. Entendeu? Aqui ele vai aguardar esses valores, mas aqui fica só, né, o 55 e o 10. Então, vamos voltar ao N1 e N2 para a gente testar isso aqui. Então, olha só. Opa, vou apagar esses espaços aqui em branco. Vou deixar o código mais curtinho aqui. Beleza. Vou executar. Olha só. A soma dos valores é função soma 10 mais 15, e aqui eu estou fazendo a função de soma. O que eu expliquei lá, mesma coisa. Se eu passar aqui, por exemplo, valores 50,68, quando eu executar, ó, vamos executar, ele vai trazer o valor 118. Por quê? Eu estou passando os valores que, né, eu quero somar aqui. Então, eu não preciso ter eles armazenados em variáveis. Eu posso usar, simplesmente passar eles direto. Claro que se eu for perguntar ao usuário o valor, por exemplo, vamos lá, printf, escolha um número para soma. E aí eu vou escolher, então, o número scanf, certo? E aí aqui dentro eu vou dar uma porcentagem D, que vai ser um número inteiro, e vou atribuir a ela a variável N1, certo? Pronto. Feito da forma mais bonita possível. Copiei, vou vir aqui, colei, certo? Informe um outro número, aqui eu vou colocar N2, porém esses valores aqui em cima eu não preciso setar mais, porque agora o nosso código é dinâmico. Escolha outro número para a soma. Depois pode personalizar e deixar a mensagem um pouco mais bonitinha. E aqui, então, eu vou passar o N1 e o N2. Então, N1 e aqui o N2. Vou rodar o código. Então, agora ele vai aguardar um valor a ser digitado. Escolha um número para a soma. Vou pedir o número 33 e o outro número 44. Então, a soma de 33 mais 44 é 77. Mas reparem que quem está fazendo a soma não é o meu método principal. A soma está sendo feita pela minha função aqui. Qual que é a vantagem disso? Olha só. Beleza. Vamos apagar aqui então, que vocês já viram. Vou deixar um printf só. Ó. A soma é... E aqui, olha que coisa louca. Vou chamar a função, só para mostrar, né? Vírgula, função soma. Olha só. Função soma. Tá vendo? Vou até apagar isso aqui, ó. Olha, meu método principal não tem nada mais. Nem variáveis. Olha só. E aqui eu passo 33, 44. Olha que coisa mais legal. Ó, só vou dar um contra-barra N aqui a partir da segunda, para ele poder não ficar tudo na mesma linha, tá bom? E aí aqui eu vou colocar, então, vou colocar números aleatórios, certo? Ó, vou colocar 5 aqui, ó. Reparem que eu só estou setando valores, certo? E aqui eu vou colocar 8 e 2, 48 e 652, 200... Pode ser. Olha só. Então, reparem que eu estou chamando a mesma função sempre. Se eu executar isso aqui, ó. Olha que legal. Opa, peraí que... Pronto. Olha que legal. Eu tenho, então, o E ficou errado, né? Mas, enfim. Olha só, eu tenho a minha soma sendo feita dos valores, ó. 33 mais 44, 77. 48 mais 250, 700.
10 e 248, certo? Então, você pode sempre chamar a função que você precisar. Ah, caramba, eu vi que eu tenho que somar mais o valor e adicionar 2% desse valor. Poxa vida, já pensou se eu tenho todos os cálculos feitos aqui? Não ia ficar legal. Então, eu tenho que somar e acrescentar 2%. Então, é fácil. Eu vou somar isso aqui mais isso aqui, que é o A mais B, e aí que eu vou colocar um parênteses para respeitar a matemática. Ó, A mais B vezes 0,02. Certo? Na verdade, tem que ser ponto, né? Então, eu vou acrescer, que olha só. Vamos pegar o caso do... vamos rodar isso aqui que a gente já vê. Olha só. Todas as funções, claro que a gente tem número inteiro, então 2% é praticamente nada. Mas igual, aumentou, tá vendo? Já existe uma diferenciação aqui. Se eu colocar aqui mais 5%, né, que é só dividir 5 por 100, né, vai dar 5% não, 50% aqui, né? 5% seria isso aqui. Mas se eu colocar 50%, então eu vou aumentar 50%. Então eu somo e calculo então a porcentagem desse cara e somo a minha variável que está sendo somada, né? Então A mais B é o valor, por exemplo, esse cara mais esse cara dá 77, mais, e aí eu somo eles de novo para achar quanto equivale 70 e 50% de 77. Então eu somo 77 vezes 0,5, eu vou ter então o valor. 77 vai dar 35,70, 37,5. Só que aí eu não tenho meio, vai ser 37. Então vai ser 77 mais 37 nesse caso aqui. Então vou executar. Opa, fiz errado, apertei o botão errado. Então, olha só, ele vai pegar apenas a parte inteira, ter sido de 5%, de 50%. Por exemplo, 10 igual aqui, ó, né? 8 mais 2, 10, mais 50%, 15. Então, reparem que, né, ele vai fazendo, e olha só, se eu mexer aqui, todo mundo que chama ele, então eu tenho facilidade. Em vez de ter que alterar isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5 locais, nesse caso com 5, mas pode ser que tenha em 20 locais diferentes, eu simplesmente altero minha função, e a minha função, então, a partir daí começa a ser, né, comum para todos os lugares que a chama. Essa que é a vantagem de função. Eu tenho economia na manutenção do meu código. Eu posso vir aqui, alterar, e sempre que eu alterar qualquer coisa, que todos os métodos que chamam a minha função se passam a se comportar dessa forma aqui. Perfeito? Então, é basicamente isso a ideia das funções. Aqui tem um outro código que vocês podem, né, próximo também, questão de soma, mas vocês podem replicá-lo aí para ver se testarem e verificarem. Indiretamente já falei sobre o return, né? Este comando faz com que a função seja encerrada imediatamente e o valor de retorno é informado. Então, eu sempre tenho o retorno desse cara. Eu chamo e ela me dá um retorno. Então, eu sempre coloco o return que eu desejo. Deixa eu fechar esses caras aqui. Então, eu vou retornar a soma ou retornar a informação que eu preciso, né? Após o processamento dela aqui dentro da minha função. E aí os parâmetros a gente já passou, já falou, né? Os parâmetros são os valores que você vai informar e tudo mais. Dentro desse caso, a gente tem os parâmetros de função, né? Na verdade, quando a gente passa assim, igual a gente fez aqui, a gente está passando uma cópia. Eu estou passando uma cópia desse valor. Claro que a gente está passando valor estático, mas a gente pode passar valor dinâmico dentro de uma variável. Certo? E aí a gente faz uma cópia desse cara aqui para esse cara aqui. Ah, professor, eu posso colocar aqui, então, torresmo e aqui embaixo abacate? Pode, o que vocês preferirem. O nome aqui tem que ser mais sugestivo que vocês entendam. Mas se eu mudar aqui para torresmo, todos que tem aqui dentro desse cara tem que ser torresmo. Eu posso usar os mesmos nomes de variáveis aqui? Pode. Você cria aqui nota 1 e aqui em cima você instancia a nota 1. Vão ser o mesmo nome, mas elas não se comunicam, a não ser nesse processo de chamar uma função. A outra situação é quando a gente, então, chama ou passa valores por referência.
E aí a gente entra na questão dos ponteiros, certo? Eu não vou passar o conteúdo do ponteiro. Lembra? A gente viu que tem o conteúdo e o endereço. Quando a gente passa por referência o valor, a gente está passando apenas o endereço, certo? E aí a gente dá, né, o endereço como parâmetro e ele consegue trabalhar porque ele tem o endereço daquela variável, certo? Aqui tem um outro exemplo para vocês estarem, né, testando. Repitam esse exemplo aqui, então, para vocês verem como que funciona, mas não dá mais certo que quando eu tenho valores sem o asterisco, que eu não estou lidando com ponteiros, eu estou passando uma cópia do valor. E aí, quando eu tenho os valores, né, passados como parâmetro, ou os valores passados, né, eu tenho então quando eu tenho os valores passados com asterisco, eu estou passando um endereço de memória. Então, os valores são, né, preenchidos de forma automática, assim, porque é uma única variável, certo? A gente só está compartilhando o mesmo endereço. Eu não faço cópias, ok? E aí tem umas atividades aqui para vocês fazerem, refaçam, né? Façam as atividades. E aqui eu passo matriz ou vetor como parâmetro. E aqui é um pouco mais complexo, mas nada também muito difícil, porque olha só, eu posso passar matrizes como parâmetros para funções, para uma exceção, como é passar de parâmetros, chamado de valor. Então, em vez de eu passar eu posso passar como valor, mas eu também posso passar como parâmetro, como endereço de memória, certo? E aí eu tenho um vetor, né, no caso, matriz e vetor, é a mesma coisa, só vai mudar as dimensões, certo? E olha só, então eu posso fazer aqui a declaração, eu tenho então um método para imprimir uma matriz, ou um vetor, ele vai imprimir, sempre que eu precisar imprimir um vetor, eu só passo o vetor para ele, tá vendo? Então ele recebe um vetor e imprime esse vetor para mim. Então, aqui no meu método, eu só chamo o meu vetor. Ó, eu tenho um vetor n com 10 posições, com números de 1 a 10, e sempre que eu chamo esse método, imprime, reparem que é um void, porque não tem retorno, ele só está imprimindo. Eu posso ter a soma de vetores, eu retorno a soma. Aí tudo bem, eu crio um int, faço a soma e retorno a soma, mas nesse caso aqui é um void. Void é sem retorno, né? Então, eu sempre peço um imprime, passo o meu vetor como parâmetro, né? Eu só passo o vetor, eu não passo o tamanho dele. E a partir do momento que ele recebe, então ele faz a impressão desse vetor para mim. Então, em vez de ter esse código aqui um monte de vezes, eu sempre vou alocando ele em uma função e sempre que eu preciso, eu só chamo a minha função, certo? E aí, né, aqui tem outro exemplo, quando você não passa a quantidade, né, você deixa em branco o tamanho dele, ele fica como um coringa, né? E aqui também quando você passa como um ponteiro, você recebe ele como um ponteiro. Então, repliquem esses códigos aí. Qualquer dúvida, coloquem lá no fórum, tá bom? E aí é aquele caso que chegamos aqui no void, que é sem retorno. Ele simplesmente é usado nas funções de print, né? Então, ele não me retorna nada. Eu sempre chamo a função, ela executa, mas ela não me dá nenhum retorno. Ela pode imprimir, ela pode fazer um método, mas ela em si não retorna nada. Então, eu posso printar, sempre que eu precisar printar alguma coisa, ou mostrar, eu sempre uso o void, mas sempre que eu dizer, eu preciso de um valor como retorno, então eu preciso usar uma variável int, float, double, o que seja, mas se eu não quero o tipo de retorno, ou se eu não espero o retorno dessa função, eu uso o void. Uma coisa aqui, são chamados de protótipo funções, é o seguinte, no nosso código a gente colocou a nossa função aqui em cima, né? Por quê? Todas as funções elas têm que vir antes do meu main, tá bom? Para ele entender. Se eu colocar abaixo, isso não funciona. Aí a gente tem então os protótipos de funções, né? Depois vocês dêem uma lida aqui, mas ele resume-se em que eu crio um protótipo da minha função aqui em cima, na minha chamada, void troca, né? Enfim, eu tenho os parâmetros da mesma forma que eu chamei lá o meu função soma, né? E abaixo eu coloco a minha função. Então é como se eu criasse uma assinatura para ela, né? Um protótipo. Eu venho, escrevo ou defino ela aqui.
Então, quando eu chamar lá dentro do meu main, ele vem aqui, mas ele entende que isso é um protótipo e automaticamente ele vem e executa o código que está listado aqui embaixo. Então, a gente define isso como protótipo, né, ou assinatura de função. Então, para ficar mais organizado, tecnicamente seria isso aqui, ó. Vamos só executar para vocês verem que já está pronto. Vou vir aqui, ó, vou jogar aqui para baixo. Não vai funcionar. Se a gente executar aqui, ó, já deu erro porque não existe a função. E aí, né, já que não existe a função, a gente tem que pegar e criar a assinatura para ela. Vamos, por exemplo, aqui. Então, é uma função do int, né? Int, e aí a gente faz o mesmo. Na verdade, a gente pode copiar essa linha aqui, ó. Copia ela, só que aí, ponto e vírgula, certo? Então, existe a função, e a função está aqui embaixo. Se eu executar, reparem que agora ela está funcionando da forma que correta, certo? Então, vocês podem fazer assim acima, ou é porque aqui, quanto mais funções você tiver, maior vai ficar, né? Então, às vezes, seu código main vai estar lá embaixo. Então, faça assinaturas, coloque em todas as assinaturas aqui, o seu main, todas as funções abaixo. É questão de organização de código. Vocês têm liberdade para fazer isso da melhor forma possível. Então, galera, um vídeo, não sei nem quanto tempo deu esse vídeo, mas eu acredito que deu para dar uma explicada boa. Refaçam os códigos que tiver na apostila e dúvidas postem lá no chat. Tá joia? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.